A respeito dos ídolos, o Salmo 115 diz que eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm nariz, mas não cheiram, mas a respeito do nosso Deus, ele fala e ele fala conosco. E é sobre isso que nós falaremos hoje aqui no Clube do Livro. Eu te convido a já sentar aí no seu sofá, pegar o seu café, seu chá, enfim, pega aí, faz o seu ritual de descanso, de reflexão. Senta aqui com a gente, conversa nesse papo aqui no Clube do Livro. Nós vamos falar sobre E Deus Fala, hein, gente? A gente vai falar sobre Deus Falar Conosco. É um livro muito bom que eu tô aqui do meu lado e eu tô com o autor aqui, mas já calma que você não vai receber esse spoiler agora. É aqui, ó. E Deus fala na língua dos homens. É isso. A gente tem que crer nessa verdade aqui. Você vai entender mais sobre o que esse livro fala hoje aqui no Clube do Livro. Então, ó, você já pode adquirir ali da editora Thomas Nelson. Já adquira o seu exemplar, já compre, já vê, porque esse papo aqui vai ser muito edificante para sua vida, tá? Bom, agora que você já recebeu o meu convite, eu quero fazer outro para você, porque eu sei que você tá inquieto aí no seu sofá. Calma, você já vai ter esse bate-papo que vai ser muito bom. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as atualizações aqui, todas as novidades. E agora sim, eu vou te apresentar o nosso convidado, Paulo On. Vou falar aqui um pouquinho dele. Ele é mestre em estudos bíblicos na Universidade de Edimburgo. Ele é mestre em divindade, fez seminário teológico Servo de Cristo, é bacharel em relações internacionais, atuou no mercado financeiro por 10 anos e ele é evangelista. Em breve será um pastor, né? Reverendo, e ele é lá da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Então você que está aí na região de Cuiabá, já corre aí, visita essa igreja que com certeza vai te edificar muito. Paulo, é um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vindo ao Clube do Livro. Obrigado, Lê. Obrigado a todos aí pelo convite e é um prazer estar aqui participando do Clube do Livro e vamos conversar sobre esse livro. Vamos, eu tô empolgado, o Paulo já viu aqui, eu já tô serelepe, porque eu gosto muito, não só do assunto, mas sigam ele nas redes sociais, a gente vai aparecer aí na sua tela o Instagram do Paulo, mas tem muita coisa interessante lá, as enquetes, em breve vai vir mais livro por aí, pelo que eu fiquei sabendo, essas notícias quentes. E vamos lá, eu quero saber primeiro, pergunta pessoal aqui, que a gente sempre faz no Clube do Livro, qual que é a sua relação com a literatura? Olha, a relação com a literatura é uma relação muito próxima, porque a literatura, antes de ser um grande prazer, também é um instrumento de trabalho. Como pastor, como professor de teologia, a gente sempre tem que estar lendo primeiro a literatura mais importante, que é a Bíblia Sagrada, e todos os livros relacionados não somente à compreensão da Bíblia, mas também à compreensão do mundo. Então, a literatura nos abre janelas muito importantes para nós conhecermos mundos, outros contextos, outras situações que nós não podemos estar em pessoa, em loco, e também nós não podemos estar porque às vezes nós estamos falando de tempos muito antigos, e a literatura é como se fosse uma máquina do tempo, que nos abre mil e uma oportunidades para conhecermos um mundo muito mais amplo do que o mundo que nós vivemos hoje. Então, essa é a paixão pela literatura que a gente tem. Abre espaço aí para a imaginação, né? Com certeza. E é muito bom saber que não só a gente pode apreciar livros, mas escrever, como é o seu caso hoje, falar aqui do seu próprio livro. Qual que é a sensação, assim, de escrever, ver a sua obra pronta, assim? Porque acho que demora um pouco para as coisas fluírem. Como que é essa sensação para escritor? Surgiu essa pergunta aqui porque é realmente uma dúvida. Eu quero um dia, sei lá, já pensou em escrever um livro, você aí de casa? Qual que é essa sensação? É uma sensação surreal, né? Um dia você está do lado de cada balcão e outro dia você tem um livro exposto. Por exemplo, nas grandes lojas você passa lá, tem um livro seu, as pessoas vão marcando você. Mas o processo é um processo bem mais complexo, né? De você conceber o livro, organizar, escrever, editar. Então, é como se fosse um parto, né? Tem um período de gestação e a partir de um certo momento o livro tem que sair, senão você nunca vai colocar esse livro na mão dos leitores. Mas tem sido um processo muito edificante de aprendizado,
principalmente de organização de ideias, né? Você aprende a sintetizar melhor aquilo que você quer dizer. Então tem sido uma experiência muito rica e essa experiência ela vem com plus, né, da interação com os nossos leitores que sempre nos mandam comentários, não, eu gostei por causa disso, tem alguns que falam, você poderia melhorar naquilo, e é isso mesmo, a gente sempre vai melhorando. Receber o feedback, né? Receber um Essa feedback. parte de interação é muito legal, né? Ver o público participando, ter essas ideias fluindo é uma parte muito interessante. Inclusive, aqui no Clube do Livro, a gente sempre fala sobre isso, sobre interação. Você aí, comenta aí o que você está achando do Clube do Livro, o que você está achando desse assunto. E comenta aqui se você já comprou, se você vai comprar, hein? Que eu quero ver todo mundo aqui lendo esse livro, que com certeza vai ser muito bom. Paulo, agora eu quero saber por que você decidiu escrever esse livro. Você já leciona, né? Já é o professor da área. Por que você decidiu? Na verdade, esse livro não nasceu com o propósito de ser um livro. Eu ministrava e ministro até hoje essa mesma disciplina no Seminário Teológico Servo de Cristo. Nós chamamos a disciplina de Introdução à Bíblia. E desde que eu cheguei aqui no Brasil, de Edimburgo, mais ou menos em 2016, a gente vem fazendo vários cursos, né, relacionados com a Bíblia. E o livro surgiu dos manuscritos, né, da necessidade de organizar tudo em uma coisa só, também pela ajuda do nosso amigo Rodrigo Bibo, que é o grande pensador aí do Bibotalk. Ele fez o contato com a editora comprou a ideia, né, e nós conseguimos em um curto espaço de tempo, na verdade foi na pandemia, né, foi no pior momento das nossas vidas, com criança gritando em casa, com um monte de coisa acontecendo, mas a gente conseguiu organizar todo o livro, mais uns 4 meses aí para terminar tudo, e nós lançamos na virada de agosto para setembro do ano passado, e com a graça de Deus tem atingido muitas pessoas. Realmente foi um parto, então, né? Foi Escrever. um parto. Dizem, eu não dava muito crédito para quem falava isso, mas escrever um livro é um parto, depois que tudo passa, você fica aliviado, mas depois vai aquele negócio, né? Quem sabe vem mais um, vem mais outro. Aí você não cansa, né, de fazer. Cansa, mas é aquele tipo de cansaço que recompensa, sabe? É que nem fazer academia, né? Que É aquela dor que quase depois isso. você... É aquela dor que meio que vicia, sabe? Isso é muito bom. Inclusive, quando você vê uma capa bonita desse livro, depois que você vê ele pronto, você fica, nossa, valeu a pena, É né? verdade, o pessoal da Thomas Nelson fez um ótimo trabalho não somente de diagramação, mas também de arte, que evoca muito a ideia principal do livro, né? Que é apresentar a proposta de Deus se comunicar de uma maneira que nós, seres humanos, podemos entender. Na verdade, esse é o resumo da Bíblia Sagrada, né? Revelação de Deus para o nosso alcance e para a nossa salvação. Excelente. Inclusive, já entrando nesse assunto, né, entrando no tema do livro, eu queria que você explicasse resumidamente o que o livro fala, para o pessoal falar assim, agora eu entendi o que é esse livro do Paulo e eu vou comprar. O livro é uma grande introdução à Bíblia. Então nós contamos desde como Deus ele se revelou a nós, e ele se revelou em vários estágios, num período de tempo muito grande, desde a transmissão oral das suas palavras até quando essa transmissão oral virou texto, e virou texto em várias línguas, né? A língua hebraica no Antigo Testamento, a língua grega no Novo Testamento, e eu tento explicar o porquê dessas coisas, né? Situar um pouquinho o texto bíblico dentro do seu contexto, aliás, dentro dos seus vários contextos, porque o Antigo Testamento tem o seu contexto próprio, o Novo Testamento tem o seu contexto próprio, o fato de Deus ter se revelado numa língua conhecida, hebraico ou grego, tem muita relação com o momento histórico que o povo de Deus estava passando, com a inserção desse povo num contexto mais amplo da história mundial, enfim, a história e o resumo da obra é comunicar a você, leitor, que Deus ele tem um cuidado muito grande em comunicar a sua mensagem de forma clara, de uma forma que nós podemos entender. E a tese que a gente defende é que esse é um dos maiores milagres da providência de Deus. De Deus, um Deus infinito, um Deus que é inalcançável, um Deus que é perfeito, ele poder se comunicar e a sua mensagem se amoldar aos nossos limites, né? Aos nossos padrões cognitivos, à nossa linguagem. E isso só um Deus que ama a sua criação e ama especificamente o ser humano podia ter feito.
Verdade. E isso é muito bom de falar aqui no Clube do Livro, eu sempre pego esse ensejo, porque no final das contas a gente quer falar de livro que fala sobre a Bíblia, né? Falar de livro que comunica as verdades das Escrituras. E falar sobre isso para que as pessoas entendam melhor, se aprofundem na verdade de Deus, se aprofundem na revelação especial do Senhor, é basicamente você ajudar as pessoas e, lógico, se aprofundar também nesse relacionamento que a gente tem com o Criador. Então, conhecer as escrituras é essencial na vida do cristão e a gente prega isso aqui no Clube do Livro. A nossa gana, a nossa vontade é que a gente tenha essa fome e sede para entender o texto, para entender o que Deus quer falar pra gente, né? A gente costuma na faculdade a chamar exegese quando você quer impor a sua visão para a Bíblia, né? E aqui é o contrário, a gente quer fazer uma exegese, né? A gente quer puxar e entender o que Deus quer falar pra gente, né? Entender o que as escrituras trazem para nossa vida e aplicá-las no nosso dia a dia, né? É verdade, porque a escritura é a fonte primária da comunicação de Deus, então é a base para todas as coisas. Então nós só conhecemos a Deus na medida em que Ele se revela. E Ele se revela como? Por meio da sua palavra. Nós só conhecemos o grau de pecaminosidade do nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia nos revela dessa maneira, porque Deus nos revela assim. E nós temos a rota de escape, que é Jesus Cristo, que é a Bíblia nos revelando desse Deus que veio, né, se encarnou, morreu em nosso lugar, que um dia vai voltar. E a mesma Bíblia que fala da igreja, da presença do Espírito Santo. Então a Bíblia é um livro que está tão próximo da nossa realidade, tão próximo que às vezes a gente nem se dá conta que a gente está vivendo ainda o enredo bíblico. Exato. Isso que é interessante, né? A gente tá na história da redenção ainda, né? Sim. E a gente... A beleza disso tudo, de ter o cânon fechado, é que a gente é o povo que consegue olhar para trás e ver essa história correndo, né? A gente vê Cristo, a gente vê como que se deu com os apóstolos, a gente vê como isso influencia a gente hoje, né? Depois de mais de 2000 anos, e a gente vê isso se cumprindo na nossa vida hoje. Mesmo sendo microscópicos, né? Mesmo sendo pequenininhos, né? Olhando individualmente, a gente vê a composição da igreja durante todo esse tempo da história e é muito bonito pensar dessa forma. Por isso que eu convido você a já comprar o seu livro, a se deleitar nessa leitura, né? A gente sempre fala aqui sobre a leitura realmente sendo ativa, uma leitura de enxergar as entrelinhas e passar para a vida prática. Então, é um convite para você entender mais sobre o que o Senhor tem falado para você e para a igreja no geral. Como você se insere nessa história linda da redenção, como que você é inserido no corpo de Cristo. Né? Então, esse é um convite mais do que especial, e não é feito pela Letícia, não. Esse é um convite que a gente tem na própria Escritura para a gente aprender mais do Senhor e ter esse prazer, esse deleite. É verdade. E, Paulo, eu queria perguntar, qual que é a importância, né? Como que isso é importante na nossa vida, no nosso dia a dia, entender o contexto histórico, a cultura no qual a Bíblia foi escrita, né? Nesses anos extensos que foram escritas. Qual que é a importância? A importância é que todo texto é, de alguma maneira, fruto do seu tempo. Nós cremos que Deus revelou a sua palavra, que ela é inerrante, que ela é infalível, mas ela foi escrita dentro de um contexto, ou dentro de vários contextos muito específicos, históricos, que são localizáveis e, para piorar a situação, que estão muito distantes de nós. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Apocalipse, que foi o último livro da Bíblia a ser escrito, de João até nós aqui, temos 2000 anos de história. E 2000 anos de história é um período muito longo, onde o mundo já mudou, já não sei quantas vezes, e que os valores, a cosmovisão, tudo é diferente. Então, para nós resgatarmos aquilo que realmente o texto quer dizer, nós precisamos fazer o máximo de esforço de, se for preciso, entrar na cabeça do autor, na cabeça dos primeiros ouvintes, para nós escutarmos aquela voz mais pura, né? Aquela voz sem nenhum tipo de ruído que a modernidade nos trouxe, ou que os nossos padrões odiar nos fazem pensar. Aquela cabeça lá daquele judeu do primeiro século, ou do povo de Israel no período do Antigo Testamento. Então, todo o estudo sério da Bíblia, e na verdade tudo que a igreja faz em termos de proclamação, é levar a todos à mente, primeiro, dos autores, mas primariamente a mente de Deus, o Deus que se revela. E ele se revela na história.
Então, muitas das coisas que nós temos na Bíblia que nós não entendemos é fruto dessa distância que nós temos em termos históricos, dos fatos que aconteceram 2, 3 mil anos atrás e de hoje. Uhum. O mundo é muito diferente. E para você compreender, né, e para a sua leitura e para o seu conhecimento ficar ainda mais vívido, mais em alta qualidade, nós precisamos olhar para trás e ver, olha, o que esse texto significou naquele tempo, qual que é o contexto, e a partir daí quais são as lições de Deus para mim hoje, como que eu posso ver na prática essa rica palavra de Deus. Você faz uma adaptação, né? Você busca, não adaptação no sentido pejorativo, né? Mas aplicar aquele mesmo princípio das escrituras para sua vida hoje, né? Isso, porque as escrituras, elas são vivas, né? A palavra de Deus, ela se renova, porque é a palavra do próprio Deus e é a verdade, e é uma verdade que é eterna. Então, a mesma verdade que valia para Abraão, é a verdade que vale para nós hoje. Nós só temos que mudar esse cenário, né? Fazer um certo tipo de esforço para nós entendermos o que era e o que nós podemos viver. Então, tudo que nós vemos na Bíblia, e a Bíblia é uma grande história, né? Então, nós temos que entender desde a criação, passando pela queda, a redenção até a consumação, para nós sabermos exatamente onde nós estamos e como que nós vamos olhar ao redor, tudo que a Bíblia nos fala. É a beleza dessa fé que pensa, né? Sim. O Jonas Madureira sempre fala isso, até no livro dele, Inteligência Humilhada, ele fala sobre essa fé que pensa. Então, pensar na Bíblia com esses fatores, e estudar, e cavucar, e ir atrás, é uma faceta da nossa fé, que é uma fé que ainda assim é intelectual, que busca entender, compreender, mas não para por aí, né? Tem a parte prática, a mudança do coração. E aí, quando a gente vê como que a palavra trabalha, né, dentro do nosso coração, dentro do nosso intelecto, e como ela trabalha para que a gente sirva melhor esse Deus, para que a gente ame mais esse Deus intensamente, aí eu acho que a gente vê os frutos correndo no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, né? É verdade. Deus atinge o nosso coração e é um círculo, né? Ele vai tomando conta de toda a nossa maneira de pensar e isso vai mudando as nossas atitudes de dentro para fora. Então é uma obra do Espírito Santo que a palavra ela é um elemento que é indispensável para o nosso crescimento. Ela tem total autoridade, né? E quando a gente fala da beleza das escrituras, eu fico fascinada de falar disso, porque às vezes a gente a gente deixa de escanteio, né? Vou ler aqui um versículo para fazer o check aqui na Bíblia, né? Vou ler aqui um capítulo. Não tô falando que eu não faço isso, às vezes a gente tá no automático, a gente vai lá e faz, mas quando a gente para pensar que, cara, Deus se revelou para mim nesse livro, e tem gente que ainda também não tem esse livro nas mãos, não pode ter esse livro nas mãos, e eu tô aqui dispensando, né? Quando a gente para ver todo o trabalho, todo o labor que esse livro levou para ser escrito, aí fica muito mais bonito quando a gente pega ele na mão e quando a gente lê, quando a gente sente o Senhor falando com a gente começa a ver com mais clareza, de uma forma mais bela, de uma forma mais verdadeira as escrituras. Então, esse é um convite e um desafio para nós hoje de enxergar as escrituras com mais cuidado, com zelo, com gratidão ao Senhor, porque Ele decidiu se revelar. E Paulo, falando assim de revelação, né? Deus escolheu se revelar por um livro. Isso é muito, muito interessante de pensar, né? Deus poderia ter se revelado de diversas formas, mas Ele escolheu se revelar por um livro. E o que isso revela do caráter dele, na sua opinião? Isso revela um máximo grau de cuidado que Deus tem pela sua palavra, né? Nos graus iniciais da revelação de Deus, a revelação era praticamente verbal, né? Uma geração falava de Deus para outra geração e de boca em boca a fama de Deus corria. Mas a partir de um certo momento, aprove a Deus organizar todas essas coisas num formato escrito, porque a escrita é algo que fica para a posteridade e é algo que garante, né, que aquilo que está escrito é algo que não foi mudado, é algo que não se corrompeu. Então, a própria forma da escritura, da palavra de Deus ter sido legada a nós hoje, ter sido transmitida de forma escrita, nos dá um máximo conforto para nós não termos
nenhuma sombra de dúvida de que essa palavra é a mesma palavra que os apóstolos pregaram, que os profetas pregaram e que vai continuar operante até o dia que nós não precisarmos mais da Bíblia, que é quando Jesus voltar e tudo. E a gente vê em fato, né, tudo aquilo que está escrito nas Escrituras. Até o Senhor chegar, Deus vai preservar a sua palavra e nós precisaremos dela para conhecer e para crescermos ainda mais na fé. Então, num mundo onde a imagem, né, é tudo, Adorada, onde os sons é muita coisa, é muito significativo que Deus deixou estampado, né, nas páginas da história a sua palavra de forma indelével, de forma marcante e que qualquer um pode ter acesso. Então é um grau de segurança, confiabilidade, um grau de universabilidade, né, de alcance universal que essa palavra tem, essa Bíblia que foi traduzida em quase todas as línguas conhecidas, é realmente um aspecto da providência que quando nós abrimos a Bíblia a gente tem que ser muito grato em ter aquela Bíblia na mão, porque afinal essa Bíblia que está hoje nas nossas mãos só veio para nas nossas mãos a custo de muito trabalho, muito suor, muito sangue, muita oração e esse cuidado de Deus que é um cuidado eterno. E graças a Deus pela reforma, né? Porque a gente pôde ter em massa esses livros, né? Através da imprensa. Então hoje a gente tem até em formato digital, audiobook. A gente pode ouvir a Bíblia no carro, né? Então. Pois é. A gente vive um novo tipo de difusão, né? Na época da reforma, o Gutenberg foi primordial, porque foi a partir da prensa móvel que a escritura caiu na mão do povo. Hoje nós temos as mídias sociais que faz com que a palavra esteja ainda mais presente. E isso também é uma lição nossa, né? De nós usarmos as nossas redes para comunicar essa palavra, que com certeza é uma palavra que é sempre atual, porque nós sempre carecemos e necessitamos da graça de Deus. Exato. E lembrar disso, né? A gente vê que o povo de Israel sempre caía nessa questão do esquecimento e a gente cai nisso hoje. Então, quando a gente fixa e sempre fala disso, e sempre estuda, e sempre corre atrás, e sempre coloca nas nossas redes, a gente está colocando numa forma de relembrar aquela história, relembrar o caráter de Deus e deixar isso fixo na nossa mente, né? Senão a gente esquece, as pessoas ao nosso redor esquecem. E aí é sempre o chamado de Deus pra gente. Lembra-te, né? Isso. Lembra-te, lembra-te, lembra-te. Então isso não pode sair da nossa boca, não pode sair do nosso coração, né? Com certeza. Então, seu trabalho é usado pelo Senhor, pela graça de Deus, para que isso não seja esquecido, né? E isso é uma bela forma de manifestar o amor ao Senhor, de manifestar essa graça dele, escrevendo um livro a respeito da sua palavra, para que isso perpetue para as próximas gerações. Imagina seus filhos lendo o livro, seus filhos falando assim: nossa, isso aqui eu não tinha reparado da palavra. Isso aqui, seus netos, seus bisnetos, enfim, isso passando para as próximas gerações. Então a gente tem que marcar as próximas gerações e tem que viver pensando no legado do Senhor, né? Não para fazer o nosso nome, não para falar assim, as pessoas vão lembrar de mim daqui 10, 15, 20, 100 anos. Não, mas fazer assim, o trabalho que eu fazer agora vai ser para as pessoas se lembrarem do nome do Senhor daqui 100 anos, daqui 20 anos, enfim. E é esse trabalho que é primoroso, que é qualificativo, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, Paulo. Obrigado. É muito bom receber esse tipo de trabalho aqui. A gente agradece ao Senhor por ter escritores, por ter pessoas para instruir a gente na palavra, porque Ele estabelece essas pessoas para nos ensinar e a gente tem que receber isso com muita gratidão. Então, você aí de casa já é convidado também a escrever livros, a escrever, a falar, colocar nas suas redes, coloca a palavra do Senhor em exposição, coloca aí para as pessoas verem, para as pessoas entenderem mais do Evangelho, para que esse Evangelho seja pregado, né? Esse Evangelho que transformou as nossas vidas possa também transformar outras. A gente é instrumento transformado para ser instrumento transformador. Então, olha só, temos um chamado aí, temos que cumprir o ID do Senhor no nosso dia a dia. Paulo, eu queria fazer uma última pergunta, assim, antes de você dar sua palavra final.
Para quem que você escreveu esse livro? Qual que é o seu público-alvo nesse livro? A gente sabe que você é professor e tal. Você teve a intenção de ajudar os seus alunos ou ajudar os leigos? Como que foi esse processo? Na verdade, o livro é para todos, né? Primeiramente para aquelas pessoas que querem conhecer mais da Bíblia Sagrada, então estou falando num nível mais de não cristãos, mas também o livro traz informações suficientes para que um leigo ou um seminarista ou nossos pastores ou líderes de escola bíblica possam recorrer para que, primeiro, possam conhecer mais sobre a palavra de Deus. E eu tentei trazer nesse livro aquilo que de mais atual existe em algumas discussões na área dos estudos bíblicos nos Estados Unidos e também no mundo de fala inglesa. Mas eu tentei, né, isso os leitores podem falar, mas eu tentei deixar o texto de forma mais acessível. E você vai ver no livro que o livro tem muita referência, tem muita nota de rodapé, mas não é para encher linguiça, não. É para que as pessoas que quiserem se aprofundar possam recorrer às fontes que eu me utilizo e assim possam ter voos mais altos. E o nosso objetivo, é lógico, é baseado na crença de que quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você ama a palavra de Deus. Quanto mais você ama a palavra de Deus, mais você vai amar a Deus. Então é um livro para a igreja, é um livro para você. Show, show. É isso, então você já sabe aí que esse livro é para você. Essa foi o nosso público-alvo hoje. Nosso público é você, para você ter mais conhecimento do Senhor. Isso aqui não é pura cognição, puro intelecto, mas isso aqui é para sua vida eterna. Isso aqui é para você conhecer o seu Criador, o seu Redentor. É para mim, para você, para a gente aqui. Paulo, por favor, deixe seu incentivo final para o pessoal. Eu sei que está todo mundo aqui querendo comprar o livro já, inclusive eu já quero ler esse livro inteiro e com certeza vai ser muito abençoador. O exercício da leitura é um exercício que faz parte da nossa vida, né? Da nossa vida como cristãos. Nós precisamos ler a palavra de Deus, mas também nós precisamos ler boa literatura. E eu louvo a Deus pela iniciativa desse programa, do Clube do Livro, que com certeza já deu muitas dicas de boa literatura e vai continuar dando. E você não se esqueça de pegar essas dicas e enriquecer a sua vida literária, o seu contato com um mundo bem mais amplo, tudo isso baseado na palavra de Deus. Os livros vão te trazer muitos questionamentos, a palavra de Deus é que vai te trazer a resposta. E nessa interação a gente pode ser finalmente e fielmente luz e sal aqui nesse mundo que tanto precisa da graça de Jesus. Amém. É isso mesmo, a Bíblia que vai trazer a resposta pra gente. E aproveitando esse momento que você já recebeu várias dicas, já recebeu aqui muita palavra, eu quero te chamar a conhecer a JMP, a nossa junta missionária aqui de Pinheiros. Roda aí o videozinho. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você.
Bom, você viu aí como que você pode fazer parte de missões, conhecer mais o nosso projeto. Então, eu espero que você já tenha aí mais desafios na sua caminhada. Bom, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Para mim foi uma bênção, espero que para você também. Obrigado pela sua presença aqui, pelo carinho ao Clube do Livro. Nós ficamos por aqui hoje, mas já já tem muito mais. Tchau, tchau.